A nossa leitura de hoje é Gênesis capítulo 4. Caim e Abel, filhos de Adão, tinham um caráter completamente diferente um do outro. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus. Ele via justiça e misericórdia no trato do Criador com a raça decaída, e com gratidão ele aceitou a esperança da redenção. Caim, por sua vez, acariciava sentimento de rebeldia, murmurava contra Deus por causa da maldição pronunciada sobre a terra e sobre o gênero humano em virtude do pecado de Adão. Caim permitiu que a mente se deixasse levar pelo mesmo conduto que determinara a queda de Satanás, condescendendo com o desejo de exaltação própria e, além disso, pondo em dúvida a justiça e a autoridade divinas. E por causa desse caráter rebelde, desobediente, Caim se tornou o primeiro assassino. Uma curiosidade: onde Caim encontrou a sua esposa? Bom, a menção da esposa de Caim parece criar um problema. De onde será que ela surgiu assim de repente? Aos primeiros habitantes da terra, obviamente, não restava outra escolha a não ser se casarem com seus irmãos e com suas irmãs. Apesar de no início da história humana o casamento entre parentes ter sido uma necessidade, no momento em que Israel se tornou uma nação, as relações sexuais entre parentes próximos foram totalmente proibidas. A razão para essa proibição se devia, sobretudo, ao status especial de Israel como povo santo de Deus. Foi ordenada também porque o perigo de problemas genéticos, obviamente, aumentou com o agravamento dos efeitos do pecado. Esse perigo parece que não existia imediatamente após a criação. Deus criou todas as coisas perfeitas e, embora o risco de problemas genéticos seja extremamente alto, as primeiras gerações de seres humanos não enfrentaram os mesmos riscos biológicos que foram aparecendo no decorrer da história da humanidade. Agora, voltando a Caim e Abel, eles representam dois tipos de pessoas: os que pensam que podem viver do jeito que bem entendem e os que vivem para fazer a vontade de Deus. Os primeiros rejeitam as diretrizes de Deus e os segundos aceitam as diretrizes de Deus. Os que são como Caim finalmente perderão a salvação porque eles dependem de suas próprias obras. E os que são como Abel finalmente receberão a salvação porque a salvação deles depende de Cristo. Caim e Abel. A que grupo você pertence? No capítulo de hoje é coberto um período de cerca de 1500 anos com uma lista de gerações. São apresentados somente os nomes dos principais patriarcas, sua idade por ocasião do nascimento do filho primogênito e sua idade total. Num esquema repetitivo, eles são descritos nascendo, chegando à varonilidade, casando-se, gerando filhos e então morrendo. Eles são lembrados pela posteridade somente por seus nomes. Somente dois superaram os outros em excelência e em piedade: Enoque e Noé. Enoque foi o primeiro pecador, salvo pela graça, a ser honrado com a transladação. E Noé foi o único chefe de família a sobreviver ao dilúvio. Como no capítulo 6 falaremos mais de Noé, hoje eu quero comentar um pouco sobre a vida de Enoque. Enoque amava e temia a Deus e guardava os seus mandamentos. Ele pertenceu a uma linhagem de homens santos, preservadores da verdadeira fé, pais da semente prometida. Dos lábios de Adão, Enoque aprendera a triste narrativa da queda e a história animadora da graça de Deus. Desde jovem, Enoque confiou no Redentor vindouro, mas depois do nascimento de seu primeiro filho, Enoque alcançou uma experiência muito mais elevada. Foi atraído a uma comunhão mais íntima
com Deus. O andar de Enoque com Deus não foi um arrebatamento de sentidos e nem foi uma visão, nada disso. Enoque andou com Deus em todos os deveres da vida. Ele não se tornou um eremita, excluindo-se inteiramente do mundo, pois ele tinha uma obra a fazer para Deus no mundo. Na família e em suas relações com as pessoas, como esposo e como pai, como amigo, como cidadão, Enoque foi um servo do Senhor, constante e inabalável. Enoque era homem de espírito forte e altamente cultivado e de extenso saber. Ele era honrado com revelações especiais de Deus. Todavia, estando em constante comunhão com o céu, achando-se sempre diante dele a intuição da grandeza, da perfeição divina, ele tinha isso em mente. Sabe o que aconteceu? Enoque foi um homem extraordinariamente humilde. Aprendemos com Enoque que quanto mais íntima a nossa ligação com Deus, mais profunda será a intuição da nossa fraqueza e da nossa imperfeição. Que maravilha, pessoas como Enoque. Pela graça de Deus, podemos caminhar com Ele no dia de hoje, andar com Deus. Bênçãos para você.